Ale, você viu que eu tô fechando aqui, que eu não paro de espirrar, né, gente? Essas mudanças de clima aqui é uma bênção. A hora que você quiser começar, viu? Sejam todas bem-vindas. A Ale é a nossa líder, que vai estar Ouvindo, falando. Vivi? Você consegue me ouvir? Tá me ouvindo ou não? Tá me ouvindo não, Sobre né? menopausa. Amiga, eu vou fechar o áudio e vou deixar você falar que você já está gravando, né? Que coisa, tá tudo bem agora. Pausa essa gravação aí, porque... Você tá me ouvindo, Vivi? Vocês não estão me ouvindo, nem me vendo. Estão me vendo? Oi, Eu tô. Alessandra. Tá me Eu ouvindo? tô escutando. Ah, então tá. Tá ouvindo, Thiago. Então, boa Tá noite. vendo e ouvindo. Ah, então tá. Bom, boa noite para quem aqui... Ale, não tô te ouvindo, não tá saindo seu som. Será que é só aqui comigo? Fabi, tá ouvindo, Fabi? Você, a Lorena? Para mim tá Agora normal. sim. Tá Antes normal. não, agora sim. Uai, só a Vivi que não tá ouvindo, então. Bom, então vamos lá. Bom, boa noite. Tá gravando, né? Meu nome é Alessandra, para quem ainda não me conhece, não sei se todos aqui me conhecem. Eu trabalho na área de saúde. Vou falar um pouquinho com vocês, vou compartilhar um pouquinho sobre a menopausa, a minha experiência que eu passei. E vamos só falar alguma coisa sobre TPM. A menopausa hoje é um dos problemas que atinge a grande parte das mulheres hoje, e a TPM também. São duas questões hoje, dois problemas hormonais que a gente tem, né, que atinge uma grande parte das mulheres. Menopausa é a idade que as mulheres iniciam na idade de 40 a 50 anos. As mulheres que iniciam antes desse período de 40 anos são mulheres que já fizeram algum tipo de cirurgia, alguma histerectomia, mas o normal mesmo é a partir dos 40 anos, de 40 a 50 anos, começa aqueles sintomas da menopausa. A menopausa ela é considerada como o fim da fase reprodutiva e é definida também como a última menstruação. É aquele período da menstruação, aquele último ano que a mulher oscila muito a menstruação, vem vários meses, muito intenso, fica meses sem vir, várias vezes no mês, então isso aí já é considerado o início da menopausa. A maior consequência hoje da menopausa é a perda da capacidade de produzir o estrogênio, que é o hormônio feminino importante. Com a redução dessa produção dos hormônios, é onde inicia todos aqueles sintomas que são bem desagradáveis para as mulheres. No caso, os fogachos, queda de cabelo, unha quebradiça, dores de cabeça constante, insônia, ansiedade, oscilação de humor, depressão, libido, então, secura vaginal, muito desânimo, né? Tem muita mulher que sente que parece assim, aquela sensação de vontade de parar tudo, né? Então, é um dos sintomas da menopausa. E no caso da TPM, que é a tensão pré-menstrual, é aquele período que precede a menstruação em até 15 dias. Tem sintomas, tem vários sintomas que são semelhantes ao da menopausa. Esses sintomas podem aparecer com 15 dias, né? Eles podem aparecer, inicia esses sintomas no início da tensão mesmo, e pode, no primeiro dia do fluxo, no primeiro dia da menstruação, ele pode eliminar, pode sumir, como pode permanecer até o final. Muitas mulheres dão continuidade durante o período da menstruação e até 3 dias depois ainda continua por esse período. Então, é muito desagradável, né? Muito ruim, porque essa oscilação de humor, as cólicas até que não são muito ruins, mas essa parte da oscilação de humor
afeta quase o mês inteiro, né? Se a gente for ver, tem mulher que fica praticamente, sai de um e entra em outro, né? Não tem uma pausa, mas muito curta. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns óleos essenciais no auxílio da menopausa e da TPM. Nós temos vários óleos que se assemelham aos hormônios femininos. Então, eu vou passar para vocês um pouco sobre a minha experiência, o que eu usei, o que eu consegui que me ajudasse, né? Porque eles não vão fazer... Os óleos essenciais, como qualquer outro ou óleo de prímula, como a gente vai citar aqui, não vão, assim, curar, parar, tratar essa menopausa de vez e eliminar todos esses sintomas. Infelizmente, a gente não consegue isso, mas a gente consegue amenizar esses sintomas para ter uma qualidade, um bem-estar, né, uma qualidade de vida melhor, porque realmente não é fácil para quem aí, não sei se tem alguém que tem alguns que passa por esse período, mas eu ainda estou passando por esse período, e não é um período muito bom, é muito desagradável. Praticamente a gente a gente consegue aliviar bastante, mas não eliminar. No caso dos óleos essenciais, a gente não pode esquecer que são compostos voláteis, extraídos de plantas. Claro que vai ter aulas mais para frente que vai falar bem claro sobre isso, mas é só uma pincelada que esses óleos são extraídos de caules, de resina, sementes de plantas, casca, flores, folhas e etc. Nós temos 2 métodos de extração, que é a destilação a vapor e a prensagem a frio. Não podemos esquecer que os óleos essenciais são potentes, são tóxicos, quando não são usados da maneira correta. Então, precisamos saber que os óleos precisam ter a diluição correta, precisa ser feito da maneira correta. Tanto quando for feito a ingestão, quanto o uso tópico, inalado, precisa ser da maneira correta. E a quantidade de gotas que a gente vai ser usado tem que ser a quantidade de gotas adequada para cada pessoa. Então, quando a gente precisar passar, a gente tem que saber aquela tabelinha da diluição dos blends, para ser feitos os blends, precisamos saber a idade, o peso, para poder estar auxiliando na quantidade de gotas que a gente vai passar para que as pessoas façam uso. Bom, não podemos esquecer também essa frase, eu gosto dessa frase porque ele fala que a gente precisa buscar o tratamento como um todo. A gente não pode, no caso da cura, né, que ele fala, mas a gente não pode esperar uma cura dos óleos essenciais. A gente precisa de um auxílio, um tratamento, mas como um todo. Então, não adianta a gente achar que... vou citar o meu caso. Durante uns 30 dias, eu tentei tratar a insônia que eu tinha, achando que a minha insônia, né, nem me toquei que ela vinha, que ela era proveniente de alguma coisa. Então, minha insônia não passava. Aí um dia eu troquei uma ideia com a Vivi falou, não, os olhos, eu falei, os olhos para mim não resolve. Ela disse, resolve sim. Então, aí eu falei, então, eu não sei mais o que fazer. Aí nós começamos a bater um papo, conversar, ela perguntou a minha idade, e aí eu falei, né, a minha idade para ela, ela falou, então, você não está na menopausa? Eu falei, sim, estou na menopausa, já tem um tempo. E aí ela falou, então vamos tratar essa menopausa? Vamos tentar ajudar? Aí foi onde a gente começou a fazer um protocolo, inclusive é esse protocolo que eu vou passar para vocês. E aí, com esse protocolo, eu comecei a ter uma qualidade de vida melhor. Eu eliminei praticamente 50% dos sintomas que eu tinha. Hoje, eu ainda tenho? Tenho. Eu ainda tenho um pouco, porque eu não vou mentir para vocês. Eu procuro usar o máximo que eu consigo, procuro estar fazendo o uso correto, mas tem hora que realmente a gente esquece, tem dia que esquece. Quando eu fico 5 dias sem usar, eu começo a ter todos os sintomas novamente. Então, é onde a gente precisa também ter continuidade, né? Estou falando por mim, que quando eu não tenho continuidade, os fogachos voltam e volta de uma intensidade maior. Quando eu estou tomando fazendo uso dos óleos, o protocolo, eu consigo... Tenho os fogachos? Eu tenho, mas é em quantidade menor e é de vez em quando, não é todo dia. Então, espaça muito.
Então, assim, eu nem percebo que sinto os fogachos. Então, por isso a gente precisa ter uma continuidade. Então, a gente vai começar, aqui são alguns itens, a gente vai começar a falar sobre algum... Primeiro, nós vamos falar sobre o equilíbrio hormonal. Quando você consegue equilibrar, quando você consegue fazer um protocolo certinho para você poder ter amenizar esses sintomas, todos os sintomas que tem, a gente consegue reduzir eles pelo menos em 50%, e tem uns que são eliminados totalmente. Então, nós vamos começar pelo equilíbrio hormonal. A minha sugestão para que a gente consiga ter um equilíbrio hormonal seria copaíba, clariceide, gerânio e o óleo de prímula ou o óleo de borragem. Então, assim, o que eu sugiro? Que se faça um blend com gerânio e clariceide, que gerânio e clariceide são os óleos que se assemelham aos hormônios femininos. Eles têm na composição deles, na composição química, geraniol, linalol, que são óleos que controlam a ansiedade, ajuda muito na parte feminina. Então, esses óleos vão fazer com que a gente consiga manter o equilíbrio hormonal. Então, eu sugiro um blend desses dois óleos. Posso usar o Claricalme no lugar? Posso usar. O Claricalme também tem essa composição, inclusive mais composições. Eu, particularmente, gosto de fazer os meus blends. Então, eu faço gerânio com clariceide e passo no baixo ventre 2 vezes ao dia. Isso é por quanto tempo? Enquanto eu estiver na menopausa, eu sei que eu preciso estar usando dessa forma. O uso ingerido do gerânio com copaíba para ajudar a potencializar esses blends. Se eu não conseguir potencializar, e tudo que eu puder usar, eu vou conseguir, para mim poder melhorar, eu tenho que fazer uso para poder ajudar. Então, eu sugiro 2 gotas do gerânio e 1 gota do copaíba, 2 vezes ao dia. Depois de uns 30, 60 dias fazendo uso disso, eu posso diminuir? Posso reduzir para 1 vez ao dia. Posso continuar ingerindo, mas 1 vez ao dia. De vez em quando, é bom dar uma pausa na ingestão, diminuir essa ingestão, dar uma pausar por 15, 20, até 30 dias, depois volta a usar de novo. E isso continua usando o blend. A gente precisa fazer umas pausas de vez em quando por causa do fígado. A gente não pode sobrecarregar o fígado com muitos óleos, porque a gente não vai usar só isso aí. Para quem procura vida saudável, a gente está sempre usando outros óleos também para ajudar. O Claricalme, no caso, a sugestão é para TPM, fazer uso 2 vezes ao dia no baixo ventre. Começando quando? 5 dias antes da menstruação, eu inicio. Eu uso durante o período da menstruação e, ao término, continuo por 3 dias. Então, esse período eu preciso estar usando. E todo mês a mesma coisa, só que tem a pausa. A menopausa não tem a pausa. A menopausa tem continuidade, certo? O óleo de prímula, eu estou fazendo a sugestão do óleo de prímula tanto para menopausa quanto para TPM. O óleo de prímula, ele é rico em ácidos graxos essenciais. Ele tem uma fonte de ômega 6, que é o ácido gama-linoleico, que é o que a gente precisa para a parte feminina. Então, a gente precisa desse óleo de prímula. Quem tiver acesso e puder fazer ingestão do óleo de prímula 2 vezes ao dia, uma cápsula 2 vezes ao dia, a gente consegue amenizar junto com os óleos esses sintomas da menopausa. E TPM também. Sem contar que o óleo de prímula a gente tem outros benefícios para o colesterol, para a pressão alta, para a infertilidade, a parte cardiovascular, quando a gente consegue quando a gente consegue melhorar um pouco o colesterol com óleo de prímula, a parte cardiovascular também anda bem. Então, o óleo de prímula é um suplemento que vale a pena a gente estar usando não só para a parte hormonal, mas também para a saúde. O óleo de borragem é apenas uma sugestão, porque quem não tem acesso ao óleo de prímula pode usar o óleo de borragem, é a mesma coisa, tem as mesmas características, os mesmos benefícios, além de ajudar um pouco na pele, que ele também ajuda a pele, trata a pele, melhora a qualidade da pele.
o óleo de borragem, como tem outras funções, é benéfico para outras áreas da saúde também. O óleo de borragem, ele tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, então ele ajuda muito. Então são 2 óleos assim excelentes que eu acho que vale a pena a gente poder estar fazendo ingestão. Saúde da mulher é fundamental a gente manter. Na realidade, os óleos, quando a gente mantém uma vida saudável, quando você consegue estar usando óleos para, no geral, isso que eu estou falando, não só menopausa nem TPM, mas a gente não precisa esperar acontecer alguma doença, ter alguma doença para poder estar usando os óleos. A gente pode estar fazendo uso desses óleos como profilático, né? Como preventivo, para a gente não chegar a adoecer. Né? Os óleos essenciais, na realidade, mais são benéficos se a gente usa como prevenção do que depois para estar tratando alguma doença. Ajuda nos tratamentos? Sim, ajuda, mas não vai resolver, não vai curar 100%. Tanto que a gente não pode estar falando nas redes sociais que eles curam, que eles tratam. A gente não pode. A gente tem que falar que eles ajudam, eles auxiliam, melhora. Então, é por isso. Mas que tem muita eficácia, tem sim, isso a gente tem certeza. Não vamos esquecer das diluições, precisamos seguir as tabelas de diluições, precisamos saber prescrever. Na realidade, a gente tem que saber prescrever. A gente precisa estudar para saber se pode ser feita ingestão, se não pode. Existem pessoas no Instagram, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente segue. Muita gente inteligente, inclusive, que você vê que ela dá curso, que são pessoas que dão curso, que falam muito bem, mas que eu não sei o porquê, né? Que não, assim, são contra a ingestão. Então, vamos começar a estudar, todo mundo, que eu acho que vale a pena. Eu tenho aqui, ó, nesse livro aqui, ó, Aromaterapia Médica, um livro escrito por um médico. Eu vou falar mais para frente, eu quero falar mais para frente sobre os livros, porque eu gostaria muito que vocês, assim, soubessem fazer a pesquisa nos óleos. Isso não há necessidade de leitura, ler o livro de cabo a rabo. Não, vocês vão ver que se pegar os livros, cada um fala uma coisa, mas todos falam a mesma. Se você pegar, eu tenho aqui vários livros, se a gente pegar, a gente vê que a parte de ingestão é falada nos livros. E esse livro aqui é falado por um médico, que ele fala que a gente sabe que a aplicação dos óleos diretamente na pele, muitas vezes de forma muito eficaz, mas que a gente também não pode descartar o uso interno. Então, a ingestão é falada nos livros, sim. Bom, vamos continuar aqui. Com relação a... Agora vamos falar alguns sintomas, só coisa rápida, não vamos prolongar muito, mas no caso das ondas de calor, que são esses fogachos, a gente pode estar amenizando esses fogachos com um borrifador, com peppermint. O peppermint e hortelã-pimenta, ele alivia um pouco essas ondas de calor. O hortelã-pimenta tem essa função de fazer isso. Então, a gente pode estar... Isso é uma sugestão de fazer um borrifador para estar amenizando nessas horas de calor. Quando a gente mantém o equilíbrio hormonal, essa parte do desequilíbrio equilibrada, a gente consegue amenizar. Mas aqui são sugestões, porque se a gente precisar, tem essas sugestões para a gente poder estar usando. Ansiedade e insônia. Tem muita gente que precisa dessa parte da ansiedade, da insônia, ser tratada mesmo. A gente precisa ajudar essas pessoas. Aqui são algumas sugestões. Não quer dizer que tem só esses óleos. Existem muitos óleos. Nós temos, que todo mundo aí sabe, o Adaptive, Serenity, são mix de óleos essenciais, que são completos, camomila romana. Então, assim, tem muitos. A gente tem vários óleos para ansiedade, para insônia. Quando você consegue fazer um controle dessa parte da ansiedade, durante o dia, você está usando diário isso, os blends, fazer um blend, está usando esses óleos. Nós temos o balance também. Então, tem muitos óleos. Então, quando você consegue fazer o uso diário, à noite você dorme bem. Isso é que a gente fala quando a gente tem insônia. Não adianta você usar só à noite para poder resolver o problema da insônia. Não, isso tem que ser ao longo do dia.
Se você vem ao longo do dia fazendo uso, à noite você vai dormir bem. Agora, se é o problema da menopausa, precisa estar fazendo aquele protocolo da menopausa, tem que estar usando os blends da menopausa, o Claricate com o gerânio, Claricalme, ou Claricalme, óleo de prímula. Se a gente faz aquilo ali, a ansiedade e a insônia, a gente precisa estar fazendo uso desses óleos para ajudar a melhorar tanto mais rápido, como ter uma noite de sono melhor. Isso é certeza que se a gente fizer, vai melhorar. Só voltando lá no Claricalme. O Claricalme, ele é um mix puro. Dentro daquele roll-on, só tem óleos essenciais. Não tem óleo vegetal, não é diluído. Então, é um blend que a gente pode estar diluindo ele, pode estar fracionando ele. Um frasco daquele, a gente pode estar fracionando ele em 2, 3 roll-ons de 10 ml. Então, só uma observação, tá? No caso da secura vaginal, é um dos sintomas da menopausa mais difíceis de tratar. Então, assim, o óleo de prímula é uma sugestão para estar usando a cápsula. A cápsula do óleo de prímula, ela é bem molinha. Deixa eu ver onde está essa câmera aqui. Ela é bem molinha, ó. Então, é furar ela, se conseguir furar ela, que é facinho, ele é um gel, furar a cápsula e hidratar a vagina. Se você conseguir passar, fura ela e fizer uma hidratação na vagina, consegue melhorar em 50% essa secura vaginal. A maior parte das mulheres reclamam na menopausa dessa secura vaginal, que quando está fazendo exercício físico, corrida, caminhada, que a secura é tão grande que no movimento de exercício, o ralar ali as pernas cria até tipo ulcerações, né? Ferida, faz ferida, de tanto que é ressecado. Então, essa secura, e também para a mulher, no caso da relação sexual, tem que ter, a gente tem que tratar, fazer essa hidratação para poder conseguir, né? Agradar também o parceiro, porque não é fácil. Secura vaginal é muito ruim. Menopausa, realmente, menopausa secura vaginal é um dos sintomas que traz muito desagradável para um casamento. O desânimo. Eu estou citando esses 3 óleos, mas existem outros óleos. Os cítricos, em geral, são óleos que são para o desânimo. São óleos que ajudam a elevar. O Elevation é um mix de óleos, onde tem vários óleos calmantes, mas que é um óleo para elevar. O nome dele já diz. Só que, por você relaxar, você melhora o seu humor, você melhora a ansiedade, melhora o estresse. Então, você também melhora o desânimo. Isso automaticamente você consegue melhorar o desânimo. Para unhas quebradiças, é uma sugestão, tá fazendo um blend para estar usando com esses 3 óleos nas unhas, não só unhas quebradiças, mas a gente tem muita secura em algumas regiões, esse blend também ajuda. Só tem um detalhe, no caso do cravo, a gente não pode esquecer que o cravo, ele é um fenol, por isso ele é cáustico, então precisa ser diluído. Ele não pode ser passado puro na pele. Por isso, eu coloquei que o óleo de coco, que a gente precisa estar fazendo as diluições. Todos os óleos, em geral, os óleos essenciais, precisam ser diluídos para passar na pele. A necessidade da diluição dos óleos, para uns, porque são cáusticos, igual o cravo, que tem os óleos que são fenóis, a gente precisa ter cuidado com esses óleos, para a gente não causar nenhuma toxicidade em pele, queimadura. Então, a gente precisa estar fazendo as diluições, por isso entender aquela aula do Wendel, que ele fala sobre a química dos óleos, é importante por causa disso também, a gente precisa diferenciar os óleos. E não só a diluição, por causa dos óleos que são
cáusticos, né? Nós temos os fenóis, esses óleos que podem trazer essas irritações, mas também por causa da absorção dos óleos na pele. Os óleos são voláteis, por isso a necessidade de diluição. Quando você dilui um óleo para passar na pele, usar ele tópico, a absorção do óleo, não só para passar tópico, mas para ingestão, eles precisam ser diluídos, porque a absorção dos óleos é mais eficaz quando a gente faz a diluição. Os óleos são voláteis, por isso, melhor uso diluído em óleo, óleo diluído em óleo. Óleo diluído em água, a gente perde uma... Não que seja proibido e que seja ruim, não, é bom também. O lemon é um exemplo de óleo muito bom em água, para usar, para fazer ingestão. Mas a gente não pode esquecer que a gente perde ali 50% do óleo, porque ele gruda nas paredes. Então, quando a gente faz uso dos óleos ingerido em água, a gente perde 50% dos óleos. Por isso, o óleo precisa ser diluído em óleo, tanto para absorção em órgãos, quanto para absorção em pele. O alecrim é um óleo que tem propriedades cicatrizantes, né? Ele é um antifúngico, antibacteriano e equilibrante nervoso. Então, ele é um óleo, o alecrim, como ele é cicatrizante, por isso que eu coloquei ele nessa composição aí, para poder estar sendo feito, está sendo usado no caso das unhas quebradiças. E o melaleuca, que todo mundo conhece, que é um antifúngico, né? Perfeito para a parte de unha. Se tiver alguma dúvida, alguém quiser parar, trocar uma ideia, se eu não souber, o que a gente puder conversar, tá? No caso da libido, são sugestões esses óleos. O ylang-ylang e o whisper são óleos assim de eleição para a parte da libido. No caso dos outros óleos, o gerânio e o clariceide são óleos que a gente vai estar usando lá para poder tratar aquela parte toda lá do desequilíbrio, então ele ajuda também, eles vão ajudar na parte da libido. O ylang-ylang não podemos usar em excesso, é uma pequena quantidade, porque quanto maior a quantidade, mais sono ele te dá, porque ele é um calmante, um relaxante. O whisper é um mix, também muito bom, usado muita gente usa como perfume durante o dia e à noite. Eu vou acelerar um pouquinho por causa do tempo. Dores de cabeça, um dos sintomas da menopausa. Nós temos duas opções, o Pestense e o Peppermint. Todos dois usados no alto da cabeça e nas têmporas para ajudar a aliviar essa tensão dessas dores de cabeça, também proveniente da menopausa. Então, se a gente conseguir ter aquele controle do equilíbrio hormonal, a gente consegue eliminar 50%, eu acho que até mais, dos sintomas da menopausa, no caso das dores de cabeça também. A depressão. Nós temos vários óleos para a depressão, mas os dois óleos mais usados, nós temos o bergamota, que hoje é o óleo de eleição para a parte de depressão, ansiedade, insônia, é o óleo que está sendo mais usado pela composição que ele tem na composição dele também o linalol, então é um dos óleos mais usados. O Adaptive tem toda essa composição no Adaptive, esses óleos, como ele é um mix, então tem óleos aí que são óleos para acalmar, para ajudar a sair desses quadros de depressão. Então, o basil eu gosto muito porque ele é um óleo que ele tem propriedades antidepressivas, ele ajuda a aumentar a clareza de pensamento, indicado como estimulante cerebral. Então, ele ajuda muito na parte de depressão. E o gerânio, como ele faz toda aquela outra função da parte hormonal, ele é um relaxante, um calmante, ele também, associado, ele ajuda. Tem outros, tá, gente? Tem outros óleos. Vocês sabem que a doTERRA tem uma infinidade de óleos. Só que esses óleos são óleos que eu gosto muito e eu costumo passar também para frente as informações. Então, por isso que eu estou passando para vocês. Para dificuldade de concentração, foco, memória, esses dois óleos são fantásticos para isso. Como eu já falei, o alecrim, ele é um equilibrante nervoso, então, e ele é um estimulante também. Então, ele é muito bom para essa parte da memória.
E o hortelã-pimenta também ajuda muito nessa parte da memória. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Queria que vocês, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, né? Nosso tempo é curto, nós temos aí 5 minutos. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia, perguntar alguma coisa, estou à disposição no que eu puder responder. Eu só queria frisar um pouco, pode abrir o áudio, pode perguntar. Só queria frisar um pouco para vocês com relação às diluições. Não vamos esquecer que a gente precisa fazer as diluições da maneira correta. Não é porque eu pego um roll-on de 10 ml, eu vou colocar 50 gotas aqui. Claro, tem muita gente por aí que fala 40 gotas, 50 gotas, mas vamos ter cuidado e vamos obedecer às idades. Nós precisamos obedecer às idades. Precisamos entender que essas diluições, a gente não precisa de uma quantidade muito grande, a gente precisa de continuidade no tratamento. Não adianta eu usar hoje um blend para ansiedade, eu uso só hoje de manhã, e acabou, e eu acho que tem resultado? Não, não tem resultado. Não adianta você botar 5 gotas na mão, puro, você acha que vai usar 5 gotas e que vai resolver. Não vai. Então, o que os óleos fazem, a eficácia dos óleos é pela continuidade, e não pela quantidade. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado, porque eles também são tóxicos, e nós podemos intoxicar as pessoas de acordo com as diluições que a gente fizer. É isso. Eu queria agradecer vocês aí pela paciência, pela compreensão. Quero poder estar passando mais informações para vocês. Quero que vocês entendam que o que eu falei para vocês é um pouco da minha experiência, né? É o que eu tenho para passar para vocês. E muito obrigado. E eu vou parar de gravar. Se alguém quiser falar alguma coisa, nós ainda temos minutinhos, podem ficar à vontade. Estou aqui, acho que a Vivi saiu, né? Fabi, quiser alguém falar alguma coisa, tiver alguma Não, coisa eu estou aí. aqui, não saí não. Ah, você está aí? Não estou te vendo. Estou aqui, assisti. Não, assisti tudo, excelente, adorei. Cada dia mais segura para falar, porque segura no agir, na utilização, você sempre foi. Mas arrasou, viu? Você está de parabéns. A gente precisa estar usando, né? A gente só vai saber alguma coisa falar se a gente souber, se a gente estiver usando, né? Eu preciso só parar de gravar. Então, Alessandra,